Gente, eu queria, inicialmente, fazer uma reflexão aqui na casa e aqui na comissão, porque a mensagem do presidente, ao indicar o senhor José da Silva Thiago, ele remonta e estabelece uma vinculação a uma obrigação do Executivo que foi estabelecida na Lei 10.233, que é uma lei, presidente, que versa, em 2001, sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transportes, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e também sobre o DENIT. E ele invoca o artigo 88. Por que o artigo 88? Porque o artigo 88 estabelece uma obrigatoriedade para que a diretoria em colegiado do DENIT tenha a sua indicação aprovada aqui por esta casa. Vou lê-lo. O artigo 88 diz: os diretores deverão ser brasileiros, ter idoneidade moral e reputação ilibada, formação universitária, experiência profissional compatível com os objetivos, atribuições de competências do DENIT e elevado conceito no campo de suas especialidades. Serão indicados pelo ministro de Estado de Transportes e nomeados pelo presidente. As nomeações dos diretores do DENIT serão precedidas, individualmente, de aprovação pelo Senado Federal. Quero aqui alertar que esta lei, ao ser efetivada em 2001, promulgada em 2001, não se tinha muita clareza da função das agências. E aí, nesse ponto, eu quero destacar que a diretoria do DENIT é um órgão do aparelho executivo, e simplesmente do aparelho executivo. No meu olhar, acho que essa tentativa dos poderes, e nesse caso eu acho que o Legislativo está tentando capturar um poder que é basicamente do Executivo, de estabelecer e nomear os seus colaboradores, porque o DENIT não é uma instituição que trabalha com regulação. Ele é um instrumento do Poder Executivo para fazer frente aos grandes desafios que nós temos na construção e manutenção das estradas do Brasil. Basicamente isso. Então eu quero aqui propor para que no futuro, presidente, nós possamos trazer de volta a avaliação sobre esse texto, porque não acho inteligente e nem em foco, olhando a gestão pelo custo-benefício, algo que deva ser apreciado por essa casa. Eu acho que as nomeações do DENIT devem ser feitas pelo Poder Executivo e não passar por aqui. Acho que é uma exacerbação do Poder Legislativo em tentar trazer pessoas que são ligadas diretamente ao funcionamento, né, do instamento executivo para passar por aqui. Então, essa é a primeira questão que eu queria levantar, porque nós estamos no momento em que todos os poderes estão se exacerbando. A gente vê o Judiciário tentando tirar poder do Legislativo, né? E esse é um grande debate que nós vamos ter, que fazer esse enfrentamento aqui nesta casa, onde uma máquina de principiologias, de princípios, estão abafando a força das normas. Então, o Judiciário, através dos princípios, reescreve a norma estabelecida pelo Legislativo e faz a interpretação que por ele é conveniente, e não podemos nós, que precisamos nos ater à norma, e neste caso a norma existe e precisamos fazer a sabatina do senhor Thiago, mas quero aqui destacar que acho que a gente está avançando, a gente está transbordando no nosso poder
de fazer essas sabatinas. Então, eu queria registrar essa minha posição. É claro que quando a gente lê dentro das competências da diretoria, que é editar normas, aprovar editais, autorizar a celebração de convênios e acordos, resolver sobre aquisição e alienação de bens e autorizar a contratação de terceiros, é óbvio que isso está avesso, quer dizer, está contido na questão da responsabilidade do Executivo. Então, passado isso, feito essa ressalva, eu quero destacar, o histórico do Dr. Tiago, dizer que ele está em consonância completa, o seu histórico, com as responsabilidades de presidente do DENIT. Então, eu só queria aproveitar, caso Vossa Senhoria seja aprovado aqui nesta casa, dizer que na Bahia, senhor presidente, da mesma forma que foi tratado algumas coisas pontuais, tem a BR-415, que está com um fato, onde lá na Bahia diz, se existe um absurdo, na Bahia tem precedente. A gente usa sempre esse termo lá, essa linguagem. E existe um absurdo na BR-415. Vejam só, a BR-415 foi feita uma licitação. Nesta licitação, tinha um preço base que foi ofertado pelo próprio DENIT, que era um preço que estava em segredo, ou seja, estava fechado e lacrado. O preço montava em torno de 109 milhões para a construção da obra. Foi feita uma licitação. A licitação estabeleceu um preço para o vencedor muito menor do que o 109, em torno de 105. O TCU, senadores, fez com que fizéssemos uma modificação, disse, olha, as formas construtivas em que foram usadas devem estar levando a um custo mais alto. E o TCU estabeleceu que devia ser mudados em diversos pontos da planilha alguns serviços. Mudou-se os serviços e os preços continuam mais altos do que o vencedor. Ou seja, o TCU estabelece que muda-se os preços e esses preços continuam mais altos do que o preço ofertado pelo vencedor da licitação. E pasmem, senhores, isso começou em 2013, nós estamos em 2018 e as obras não começaram. Há, nesse ponto, senhor Tiago, um transbordamento também do Tribunal de Contas da União em relação ao Executivo. Uma coisa é ele ofertar uma ideia, outra coisa é ele parar o processo. Nós precisamos também, presidente, nos ater a essa situação, porque nós precisamos remontar o TCU para dentro do seu leito natural. Ele não pode barrar um processo, e aí quero, senhor Tiago, dizer a importância dessa obra para a região cacaueira, que é a ligação entre a cidade de Itabuna e de Ilhéus, uma região que vem sofrendo há muitos anos com o problema da vassoura de bruxa, uma situação muito preocupante em relação aos indicadores sociais, tanto de violência como a falta de emprego naquela região, e essa obra é de fundamental importância para que nós possamos resgatar, a pujança daquela região, ao qual, nas últimas décadas, a gente só vê decrescer. Então, eu queria solicitar a Vossa Senhoria que, caso seja aprovado aqui por esta Casa, possa ter um olhar por esta obra tão importante para aquela região e que, presidente, entendo que o senhor Tiago também tem todas as condições técnicas para a ocupação do cargo. Muito obrigado. Nós tivemos a oportunidade de conversar ontem com o senador Roberto Muniz. Primeiro, sobre essa situação da reestruturação, que isso é uma coisa que nos foge à nossa competência, Mas com relação ao problema lá na Bahia, da 415, é algo assim também meio inédito, porque nós no Paraná, o senador, todas as nossas grandes obras nós estamos tocando e todas elas foram feitas licitações na modalidade RDCI. O que é o RDCI?
é o regime diferenciado de contratação integrada. Quando você faz pela modalidade RDCI, você oferece aos seus licitantes apenas um projeto básico. São levantamentos mais expeditos, né, evidentemente, mas que você tem um projeto básico. Né? O que, na realidade, o tribunal está nos questionando, e lá no Paraná todas as nossas obras foram questionadas, e, por enquanto, nada de anormal, né? É como que você fez, na realidade, sua composição de preço para essas obras via RDCI. Ora, você tem uma pedreira aqui a 10 quilômetros e você adotou uma de 15. Por que você não adotou a de 10? Então, esses são os questionamentos assim mais prementes que, na realidade, o Tribunal de Contas faz. Mas eu já me comprometi ao senador Roberto Muniz também que, ao assumirmos, nós podemos fazer uma verificação juntamente com o governo do Estado, porque é uma obra delegada ao governo do Estado, e nós vamos fazer uma verificação, ver o que o DENIT pode colaborar nesse sentido, e vamos fazer uma ação para que a gente também desentranhe essa obra perante o Tribunal de Contas da União.